Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então vamos pro relato de hoje, que é este. É uma continuação, na verdade. Meu perseguidor de outras vidas voltou. Vamos ver? Oi, Aninha, eu sou a mesma moça do relato, o homem que me persegue em meus sonhos. Então, eu vou deixar para quem não viu este relato ainda, eu vou deixar aqui em cima nos cards, tá? Em algum lugar aqui em cima, esse relato aí. Se por acaso você quiser ver antes esse relato, o homem que me persegue em meus sonhos, assista ele primeiro, aí depois você vem para esse, tá? Porque parece que esse daqui talvez seja meio que uma continuação. Mas vamos ver, vamos ver. Bom, no meu relato anterior, eu disse que se tivesse atualizações sobre isso, eu voltaria para contar. E aqui estou eu. Não tem nomes no relato, ok. Já faz uns 7 meses que você leu o meu relato e nesse meio tempo, esse homem vem aparecendo cada vez mais em meus sonhos. Ou quando eu faço viagens astrais sem querer. Dormir virou um desafio e ver esse homem me traz medos que eu nem sabia que existiam. Nesses meses, esse homem sempre me perseguia em minhas viagens, mas eu conseguia escapar até que no dia de hoje eu tive um sonho, que eu julgo ser uma regressão de vidas. Nesse sonho, eu vi memórias que não parecem ser deste corpo atual. E aos poucos fui entender o porquê aquele homem não desiste de mim. Bom, o começo da obsessão. Ontem eu fui deitar normalmente para dormir e fui tomada por uma sensação desconfortável de apreensão. E quando isso acontece, sei que vou ter sonhos premonitórios ou memórias de outras vidas, de vidas passadas. E dessa vez não foi diferente. Assim que eu adormeci, eu abri os olhos e estava em uma festa em um jardim. Eu deveria ter por volta dos meus 10 anos de idade. Mesmo estranhando, eu sabia que aquilo era uma memória de uma vida passada. E nessas horas eu acabo agindo como um robô. Eu só fazendo os movimentos e conversando sem ter controle do meu corpo e observando tudo ao meu redor. Eu via a minha família, os meus pais e 2 irmãos. Uma menina mais nova que eu e um menino mais velho. Eu era a filha do meio. Ninguém me chamava pelo nome, então eu não sei qual era o meu nome naquela vida. A minha vida era feliz, pelo que pude perceber. Meus pais se amavam e amavam seus filhos. Nós tínhamos uma condição boa. Pelas roupas que usávamos, era por volta do ano de 1900 ou 1920. Enquanto eu brincava com os meus irmãos, eu acabei me perdendo deles, já que o jardim era grande e aquela casa na qual estávamos não era nossa, mas provavelmente de algum conhecido dos meus pais. Enquanto corria para achar os meus pais, eu acabei batendo de frente com um rapaz. Esse mesmo rapaz pude constatar que era o meu perseguidor, muito mais jovem e por volta dos seus 19 anos, acompanhado por um grupo de 5 rapazes que estavam ali com ele. Eu levantei porque tinha caído no chão e eu apenas tentei seguir em frente sem pedir desculpas nem falar nada, até porque eu sentia uma urgência em encontrar os meus pais. Mas eles não deixaram. Os rapazes começaram a bloquear o meu caminho e fazer brincadeiras pelo fato de eu ter caído. Meu perseguidor ficou apenas parado, me encarando. Eu empurrei ele e apenas continuei correndo. Quando achei os meus pais, as memórias se dissolveram como fumaça e eu me vi em uma nova memória. Dessa vez, era uma festa e aparentemente eram umas 8 horas da noite. Eu já deveria ter uns 11 anos nessa época. Enquanto eu andava pela festa, fui procurar o banheiro e quando saí de lá, alguém me arrastou para uma sala vazia e escura. E essa pessoa era o meu perseguidor. Ele me transmitia aquele mesmo sentimento de ver um tigre através de uma jaula. Um tigre que poderia acabar comigo se a jaula não existisse. Eu vou espirrar, peraí. Sim! Continuando.
Bom, eu tentei sair de lá, mas ele me segurou e não permitiu. Meu perseguidor começou a falar. Ele dizia assim: já faz algum tempo que eu venho observando você e me sinto encantado com a sua presença. Não sei o que fazer para chegar mais perto e poder te conhecer melhor. Então acabei te trazendo para cá, porque vi a oportunidade enquanto você estava sozinha e não achei que teria uma oportunidade melhor. Ana, eu fiquei incrédula. Aquele corpo era de uma menina de 11 anos e aquele rapaz já tinha uns 20. Achei horrendo que ele tenha se sentido atraído por uma criança. Foi perturbador ficar assistindo aquela cena sem poder fazer nada porque aquilo era uma memória. Naquele corpo, eu dizia para ele que eu não tinha interesse nele e pedia para que me deixasse em paz. Então algo mudou na expressão dele. Como se o sentimento de interesse tivesse mudado para um sentimento mais sombrio devido à rejeição. A última coisa que ele disse antes que eu corresse para longe daquela sala foi: agora você já não tem mais opção. E de novo a memória se foi, como fumaça. Bom, já era quase 4 da manhã quando eu acordei. Uma sensação pesada no peito. E eu sabia que as memórias ainda não tinham terminado. Quando voltei a dormir, fui jogada em uma nova memória. Quando abri os olhos, eu me via correndo, meu coração faltava sair pela boca. Uma sensação de desespero e eu sabia que eu precisava fugir de alguma coisa. Atrás de mim eu ouvia risos de rapazes enquanto corria. E enquanto eu corria, eu via uma cerca mais à frente e passava por ela. Depois da cerca, deveria ter um sítio ou uma fazenda. Eu via bastante estábulos e plantações, ou devia ter alguma coisa desse tipo. Eu me escondia em uma construção que parecia um galpão. Meus pés estavam imundos e o meu vestido cheio de lama, de sujeira. Em algumas partes ele estava até rasgado. Acho que eu devia ter ali uns 13 anos nessa época, né? Quando eu olhava ao redor, eu me escondi, enquanto eu olhava ao redor, eu me escondi atrás de algumas caixas grandes. Eu escutava aqueles rapazes passarem cochichando baixinho e eu perdia a noção de tempo. E quando achei que já estava segura, a porta do galpão em que eu estava se abriu. Eu sabia que eram eles. Eu tentei me manter quieta e imóvel, mas como era um espaço relativamente pequeno, não tinha muito o que eu pudesse fazer. Eles me acharam e me seguraram. Meu perseguidor estava à minha frente e ele me forçava a beijá-lo. Enfim, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas aí ele foi indo e os amigos apenas riam. Ele não chegou a concretizar o ato, mas antes de ir embora e me deixar lá, ele falou que aquilo me selava como sendo dele, que eu já era dele desde o momento em que ele colocou os olhos em mim. Disse que eu não poderia fugir dele, porque ele iria me encontrar. Antes de ir embora, ele me fez jurar que eu seria dele, de corpo, alma e espírito. Senão, ele iria concretizar o ato ali mesmo contra a minha vontade. Então, para que eu pudesse ao menos escapar dele com o resto da minha dignidade, eu jurei que seria dele, de corpo, alma e espírito. Depois disso, as memórias se desfizeram de novo. E quando eu olhei ao redor, estava com os meus pais. Ainda imunda ali, vestida com os trapos do meu vestido rasgado, aparentemente já tinha sido resgatada. Meus pais, muito amorosos, ouviram a minha história, acreditaram em mim. Como meu perseguidor era filho de alguém muito influente, não tinha muito o que eles pudessem fazer contra ele. Então acabamos nos mudando. Mas não demorou muito para que ele me achasse de novo, Ana. E ele acabou que matou os meus pais, meus irmãos e me deixou sozinha para que eu não tivesse ninguém com quem contar. Isso tudo na outra vida, tá? Só lembrando aqui, são lembranças de uma vida passada. Para que então me fizesse ser dele. Eu vi a morte daquelas pessoas que eu tanto amava.
Eu não sei como eu não enlouqueci naquela vida após vê-lo fazendo aquilo de forma brutal com eles. Por alguma razão eu consegui fugir dele. Passei anos como uma mendiga, fugindo, me escondendo e rezando para ele não me achar. Eu tinha medo, eu tinha ódio e vários sentimentos ruins por ele. Sei que não vi todas as memórias daquele corpo e também sei que eles tiveram muitos encontros além desses que eu narrei, porque o desgosto que eu sentia por ele era imenso. Mas também não, imagina. Ele passou anos me perseguindo, achando formas de tentar me persuadir, me assustar, para que eu aceitasse ser dele. E depois que fui embora com os meus pais, passaram-se 8 anos e após esse tempo ele me achou. Quando ele acabou com a minha família, eu virei uma mendiga, né? E se passaram mais 5 anos, ele me achou de novo. Dessa vez, ele me trancou em uma casa. E essa casa tinha 4 andares. E também havia andares no subsolo. Ele me forçava. E pouco a pouco, a obsessão dele por mim ia beirando a loucura. Quanto mais eu me negava a amá-lo, mais ele ficava obcecado com isso. Ele sempre fazia questão de me lembrar que eu tinha jurado ser dele. E seria assim para sempre. E se existisse outras vidas, ainda assim eu seria dele. Depois de um tempo naquela casa, eu fui tomada por um ódio muito grande dele. Mas também não imagina, acho que eu já tinha acabado com ele já. Eu já estava... Depois dessas coisas que eu fiz. Bom, por um ódio muito grande dele. E um dia resolvi acabar com tudo aquilo. Por algumas semanas eu fingi ser amável. Fingi ser amável com ele. Para que ele me deixasse andar um pouco pela casa. Já que ele não confiava em mim e me mantinha trancada no quarto. Foi difícil me forçar a ser amável com ele. Pouco a pouco, né? Já que o meu desgosto por ele era esmagador. Mas depois de um tempo que ele acreditou em mim, coisa que eu tenho certeza que era pelo fato dele ansiar que eu o aceitasse. Então um dia eu saí do quarto em que ele me mantinha e fui até a cozinha, me armei para o andar do subsolo, porque sabia que ele trabalhava em alguma coisa grande por lá. Eu não sabia o que era, mas naquele tempo ele andava bem ocupado, trabalhando. Então eu dava graças a Deus por isso. Quando eu cheguei onde ele estava, nós tivemos uma briga física. Ele acabou me machucando bastante, mas eu também deixei ele num estado crítico. Ele estava escorado perto de uma escada que levava para um andar mais baixo ainda de onde nós estávamos. Então eu apenas o empurrei com toda a minha força. E depois que ele caiu lá embaixo, eu desci para ter certeza de que aquilo estava acabado. Ele ainda dava os seus últimos suspiros e disse que em outras vidas eu ainda seria dele. Mas que carniça, não? Após ter certeza que ele tinha morrido, eu saí daquele lugar. Fui até a sacada da casa que tinha 4 andares e parecia uma casa de campo. Eu fiquei perto da beirada, olhando a paisagem. O único sentimento que eu tinha era de solidão. Eu sabia que estava livre dele, mas a minha vida já não tinha mais sentido. Aquele homem tinha tirado de mim as pessoas que eu mais amava. Então eu sabia que aquela visão minha, da minha vida passada, já não tinha mais nada. E não queria mais nada. É isso? Então eu só... nessa minha visão, eu me joguei lá de cima e fui engolida pela escuridão. Depois disso, eu vi algumas memórias de outras 4 vidas, em lugares que às vezes pareciam a Terra e às vezes parecia ser, sei lá, numa outra dimensão. Ele sempre reencarnava junto comigo. Às vezes era um vizinho, às vezes era um primo distante, às vezes um amiguinho da escola. E no começo era normal, mas conforme íamos envelhecendo, ele se tornava obsessivo.
era sempre ele. Em corpos diferentes, mas sempre ele. Tinha vidas que ele lembrava do passado e outras que não lembrava e nem conseguia explicar a obsessão que sentia por mim. Mas era sempre a mesma coisa. Depois de um tempo, eu tinha que fugir dele. Apenas em uma vida eu consegui ser feliz, porque ele morreu por volta dos 27 anos e pude viver em paz por bastante tempo depois da partida dele. Depois disso, eu tive uma visão. Não era um sonho de memória, se parecia mais com um sonho premonitório. Eu estava trabalhando na cafeteria que atualmente trabalho, servindo os clientes, e então um homem entrou. E quando ele entrou, eu senti que era ele, o meu perseguidor. E sabia que ele tinha me reconhecido. Veja bem, Ana, ele pode ter diferentes formas físicas em todas as reencarnações, assim como eu, mas sentimos algo que nos faz saber quem nós somos. Para mim, é o sentimento de desamparo, mas já para ele, eu não sei qual é esse sentimento. Quando ele estava na cafeteria e me olhava, eu deixava um copo de vidro cair e tentava sair correndo. Então eu acordei. Meu marido estava do meu lado e eu estava tremendo e chorando. Eu não conseguia falar coisas coerentes e nem explicar o que eu tinha visto. Passei uns 40 minutos chorando e tentando processar tudo aquilo. Depois que me acalmei, contei para o meu marido. No meu primeiro relato sobre esse homem, ele falou coisas que naquela época eu não entendia, Ana, mas agora creio entender. Ele dizia que eu tinha jurado ser dele e eu sentia que tinha feito isso à força. E agora eu entendo o sentimento. Ele me dizia que sempre me achou nas outras vidas e nessa não seria diferente, mesmo que tivéssemos sido separados e reencarnado em universos diferentes. A verdade, Ana, é que eu não sei o que fazer. O sonho em que ele entrava na cafeteria, eu realmente espero que tenha sido realmente só um sonho, porque eu tenho pavor dele. E espero que tenha sido só um sonho, que não seja um aviso de que ele está próximo. E se ele estiver próximo, me pergunto como? E o que ele faria para ter a mim, para ter a mim junto com ele, já que, pelo que ele disse, não fazemos parte da mesma dimensão. Mas quando acordei hoje, eu senti que o dia em que ele vai me encontrar de fato está mais próximo. Eu não sei o que fazer. E tudo que eu sinto é pânico e vontade de querer proteger as pessoas que eu amo. Ele já acabou com pessoas que eu amava na primeira vida e em outras também. Não sei exatamente por que essa obsessão dele começou, ou porque ele me escolheu para isso. Afinal, ele nunca me explicou nas memórias em que eu o vi. Mas as maldades que ele fez comigo, infelizmente, isso eu nunca vou esquecer. Se alguém está passando ou já passou por isso e tem ideia de como me ajudar, eu agradeço se vocês deixarem ali os seus comentários. Para as pessoas que vão achar que isso é inventado, eu realmente aprecio que vocês achem isso e que a vida de vocês é tão normal, a ponto de acharem isso mentira. Mas para mim não é. E eu sei que isso é muito, muito surreal. Se eu realmente não tivesse passado por essa experiência, eu também acharia que é mentira. Mas o meu medo é real. E eu só quero que vocês possam me dar conselhos sobre isso, porque realmente eu não sei o que fazer. Muito obrigada por ler o meu relato, Ana. Amo seu canal. Obrigada por nos dar voz e passar os nossos acontecimentos à frente. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Um beijo pra você. Muito obrigada. Menina, eu não sei o que fazer. Eu tô cor de rosa? Eu não sei. Porque... Deixa eu ajeitar essa cor aqui que está me incomodando. Vamos ver aqui. Cada hora... Olha, agora eu fiquei cor de rosa, né? Assim, acho que tá melhorzinho. Agora tá amarelo. Bom, eu acho que você deve procurar ajuda com quem entende. Sim, quem entende, eu não sei.
Mas comece por algum lugar, sempre digo. Um lugar que seja honesto, com pessoas honestas. É difícil saber, né, de primeira. É complicado isso, mas eu não sei dizer se é algum centro espírita, por conta de tratar de vidas passadas. Talvez eles possam te indicar algum tipo de terapia, algum tipo de regressão controlada, digamos assim, com um profissional ao seu lado, trabalhando isso. E também, talvez, psicólogo, né? Ou que às vezes já faz todo esse trabalho junto, eu não sei. Para tratar tudo isso, essas lembranças e tal. E se ele aparecer de novo, como proceder, né? Porque vem todo aquele medo. E se ele vier com toda aquela memória negativa? Se ele tiver ainda essa obsessão, né? Se ele pensar em fazer algo ruim de novo, por tudo que já foi feito. Eu não sei, tem como quebrar isso? Tal? Eu realmente não sei. Por isso que eu digo, eu acho que você deve procurar uma ajuda espiritual e também psicológica, né? Por tudo isso que você passou, mesmo que seja em outras vidas, mas você teve a lembrança das outras vidas e sente essa angústia, sente esse medo. Me lembrou muito aqueles casos dos perseguidores no astral, só que até então eles eram do astral. A gente não tinha muita explicação, não sabemos se é coisa de vida passada. E parece que eles têm uns cativeiros pro lado de lá com várias moças, tanto que algumas conseguiam fugir ou lideravam a fuga de outras, mas era sempre um local onde ele fechava mulheres. Ele tinha aquele olhar obsessivo frente a algumas, né, como se tivesse umas escolhidas e eles ficassem doidos com aquilo. Um lance de promessa também, lembra aquele cara que ele apareceu primeiro como um bebê, né, e falou, ai, promete que vai cuidar de mim. Aí ela, olhando que era um bebê, ela falou, não, prometo. Só que ele começou a virar um homem, e aí pronto, acabou. Nunca faça promessas em viagens astrais, é o título do relato, algo assim. E como este, tem vários relatos de mulheres relatando perseguidores no astral até então, com locais lá onde elas eram presas e tudo mais. Muito estranho. Mas aí ela conta desse cara aí, só que esse cara foram vidas passadas, ou talvez também no astral. Mas que coisa! Alguém mais tem uma história meio parecida com... Agora, por que dessa obsessão? Tudo bem, lá atrás talvez tenha explicado, mas tipo, começou lá? O cara simplesmente tinha um problema mental, encanou com a menina e daí encanou o resto das outras vidas também? Tipo, como que corta isso? Por isso que eu falo, talvez alguém que entenda melhor desses assuntos saiba como cortar esses negócios, porque pelo amor de Deus, vai enxuriçar outro, não é? Meu Deus, não basta uma vida, outra vida e tá atrás, você basta atrás de outro, gente. Larga a mão. O que tem que ser feito aí pro negócio acabar, né? Tem que conversar, tem que ser feito um trabalho com ele, mas que jeito se ele não quiser? Não sei. Mas deve ter um jeito. Ou não, tem coisa atrás ainda. Talvez que ela ainda não tenha acessado. Por isso que eu falo também de uma terapia, talvez de regressão controlada, com um profissional. Será que antes da vida que ela relata aí, que ela tinha 11 anos, ele tinha 19, sei lá, que ele ficou meio do nada obcecado por ela, será que antes dessa, e em todas ela foi mulher e ele foi homem? Bom, antes dessa, será que teve alguma outra onde ela fez alguma coisa contra ele e aí já carregou esse rancor e essa raiva e aí ele vem querendo descontar na próxima vida? Gente, uma coisa ruim virando outra coisa ruim. Então, por isso que hoje, quando a gente pensa em fazer uma coisa ruim, às vezes você pensa, eu acho que talvez eu deva quebrar este ciclo, então, né? Vamos mudar. Porque talvez se a gente for indo na onda da raiva, do rancor, do ódio, né? Aí a gente vai levando esse negócio para outras vidas, né? Que canseira. Então, começou a tentar quebrar e falar, querido, quer saber? Tá perdoado, né? Vamos seguir, que a próxima eu quero contra pessoas novas, pessoas queridas, quero continuar de outro jeito, porque, ai, que coisa. Não basta em uma que já parece que não tem fim, quando tem uma encheção de saco. Então, mas é isso que eu falo. De repente, ela fez algo pra ele em outra que ela ainda não acessou, né? O que vocês acham? Não sei. O que vocês acham?
Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Se tem uma história parecida, tem algo aí a acrescentar, deixe o seu comentário. Se tem uma história parecida, envie o seu relato. Ok? Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau!